Esperando. Internet lenta, né, gente? Cris, beijo. Tá na área, né, Cris? Decidir seu destino. Pra onde vamos viajar? Esperando o Breno. Di também tá na área. Sair. Vai entrar. Chamar aqui o Breno. E aí? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Tá me escutando bem? Tô escutando. Tá, tranquilo? Tranquilo. E aí, como é que estão as coisas aí? Paradinha? Um pouquinho, né? Louco pra voltar logo, mas em breve vai voltar, né? Vamos falar desse destino maravilhoso, né? Esperar o pessoal entrar aí pra gente Sim. fazer as apresentações. E o tempo aí, como é que tá hoje? Tá bom, fez sol hoje. À noite cai um pouquinho a temperatura, mas tá bem tranquilo. Show. Vamos esperar o pessoal, já são 17h58, né? Tá, Vamos esperar um pouquinho. legal. O pessoal entrando aí. Oi, Fátima. Obrigada. Tá na nossa live. Cris, Diego. Vamos ver mais aí, ó. O pessoal entrando. A gente começar às 18 horas. Tem bastante coisa, gente, pra gente falar desse destino. Maravilhoso. Você fica onde, Imperdível. Breno? Eu tô em São Paulo. Eu faço a Tá em São representação Paulo? da Corubo, né? A gente vai falar um pouco Aham. hoje da Corubo Safari Camp. E eu faço a Uhum. representação deles em São Paulo, então toda a parte comercial, de treinamento, de capacitação, enfim, de ações que a gente faz aqui em São Paulo, e às vezes faço algumas coisas pontuais em outras cidades do Brasil, né? E até estava te falando que se precisasse também treinamentos online, essas coisas, a gente Uhum. também está Show. organizando tanto os treinamentos online quanto as lives, né? As lives, é. A Fátima tá falando que tá adorando as lives. Brigadão, É, Fátima. Nossa intenção é essa, né? Trazer aos nossos clientes, aos nossos amigos agentes de viagem também que estão seguindo a BTE Produções, mais informações, né, sobre os destinos, sim. né? Que é Vou muito fazer minha importante, né? apresentação. Tá bom. Oi? Pode falar, pode falar. Então, vou fazer minha apresentação, o pessoal que está assistindo a sua live, né? O pessoal do seu Instagram. Eu sou Fabiana, sou da BTE Produções. E queria agradecer a sua participação hoje aqui para falar de um destino tão rico, né? Que as pessoas estão assim maravilhadas, querendo conhecer. É novo, né? É um destino novo Sim, para a gente, de comercialização. E às vezes surgem bastante dúvidas, né? De como comercializar, né? Quem pode ir, que período. Então a gente vai falar hoje na live sobre isso, tá? Aí você faz a legal. sua apresentação para a gente também. Bom, eu sou o Breno Amorim, eu sou da Eco Representações, é uma empresa de representações, eu represento a Corubo Safari Camp no Jalapão, o Amazon Eco Park na Amazônia, o Pataxocas em Morro de São Paulo e a PTP Mundo Maia na Guatemala. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Jalapão,
que, como você estava falando, hoje, com a crise que teve, com a pandemia agora, o brasileiro está cada vez mais querendo viajar dentro do Brasil, né? E com dólar alto, euro alto. E o Jalapão, tanto o Jalapão, a Amazônia, o Morro, são destinos que não são muito conhecidos pelos brasileiros, né? Então hoje o brasileiro está procurando muito esses destinos que tragam novas experiências, que saia do convencional, né, do que todo mundo já está acostumado a fazer e que já conheceu, e está querendo conhecer destinos novos. E isso, bom, desde julho do ano passado, para vocês terem uma ideia, até Amazônia e Jalapão a Amazônia principalmente era 90% de estrangeiros. Desde julho do ano passado, nas férias de julho, Réveillon, janeiro, está 90% de brasileiros. Então isso é bem bacana. Muito, muito. Mudou totalmente, né? 90%. Total. Sim. Bom. Então, queria que você falasse... desde o começo, né? A gente está no Rio, a maioria no Rio, né? Mas para que aeroporto que a gente voa, as distâncias. Vamos começar a falar aos pouquinhos, né? Passo a passo, como a gente faz para chegar nesse paraíso. Sim, vamos lá então. Então, normalmente, as pessoas acham que Jalapão pega o Tocantins todo. Na verdade, não. Ele é um pedacinho do Tocantins, ele se resume ao Parque Estadual do Jalapão, né? E que ele está situado a 4h30 de Palmas. Então, muitas pessoas falam, eu vou para Palmas, se eu pegar um carro, eu consigo fazer um passeio para o Jalapão, vou e volto no mesmo dia? Não, não dá, porque é muito longe, é estrada de terra, é estrada esburacada, tem que ter carro 4x4, né? Então, o principal você tem que ter no mínimo 6 ou 7 dias, tá? Que a gente tem o roteiro de 5 e 6 noites, tá? Então, é o mínimo. Por quê? Você perde um dia para ir e perde um dia para voltar, porque são 4h30 de viagem, né? Então, contar um pouquinho a história da Corubo, o Luciano e a Cíntia, que são os donos, foram para a África e conheceram a estrutura do Safari Camp e ficaram apaixonados e falaram, a gente tem que trazer essa experiência para o Brasil. E começaram a procurar, viajar pelo Brasil e acharam, em 1991, o Jalapão. E daí eles começaram a correr atrás de um local para conseguir montar essa estrutura. E aí eles acharam, entre o Parque Estadual do Jalapão e a Estação Ecológica da Serra Geral, então fica mais ou menos aqui, o Jalapão e a Serra Geral fica embaixo. O Corubo está no meio desses dois parques, numa área de proteção ambiental, eles conseguiram a autorização, claro que tiveram toda uma regulamentação e um monte de regras para seguir, né? E conseguiram fazer esse Safari Camp. E daí eles montaram toda a operação, que na verdade você tem que dormir uma noite em Palmas na ida, exatamente para dar tempo de todo mundo chegar, todo o grupo chegar, né? E dia seguinte, bem cedo, sair para o Safari Camp. E no retorno, a mesma coisa, eles têm que pernoitar em Palmas, exatamente porque esse trajeto de 4h30 pode ter um pneu furado, pode acontecer algum atraso, e para não ter perigo deles perderem o voo. Então, tem essas duas pernoites exatamente por causa da distância, né? E aí depois, em janeiro agora, eles estão há mais de 20 anos aí operando, né? Só o Parque Estadual do Jalapão, muitas pessoas começaram a pedir os atrativos de Serra Geral, que é a Lagoa do Japonês e a Pedra Furada. E em janeiro desse ano a gente lançou a extensão para Serras Gerais. Então, além das 5 e 6 noites que a gente tem os pacotes, a gente tem agora mais 2 noites ficando em Ponte Alta, que a gente arrendou uma pousada, para poder fazer a Serra Geral, dorme em Ponte Alta de novo no último dia e vai direto para o aeroporto. Então hoje a gente tem o roteiro mais completo, né, ali do Tocantins, a gente brinca. Então hoje a gente faz exatamente tudo o que você poderia conhecer de melhor ali na região. Muito legal. E eu posso ir o ano inteiro, Breno? É o ano inteiro. Então a gente fala que tem dois períodos, né? O período de chuva, que é de dezembro a março,
O que vai diferenciar do período de chuva? Dá para vender o ano inteiro. Período de chuva, vai ter aquelas pancadas de chuva que nem no Nordeste, que chove, dá uma pancada e para. Então, até para a região, até é bom, porque eles têm de dia 35 graus e de noite ela baixa no período de chuva de 20 até 8 graus. Então, cai bastante a temperatura. Tanto que a gente pede para o pessoal levar um moletom, e ninguém entende por quê. Fala, vou para um lugar que faz 35 graus e por que eu tenho que levar um moletom? É por causa do período, principalmente da chuva que cai, e na seca, que é de abril a novembro, ele vai de 35 graus de dia e à noite vai de 20 até uns 24 graus, tá? Então é por isso que a gente pede até para levar o moletom. Outra coisa que a gente fala também, que virou um destino principalmente para os passageiros singles, quem não tem companhia, quer viajar e não tem companhia e não quer gastar muito, né? Então o que acontece? A gente tem 15 tendas hoje, né? Então quando a gente fala do Safari Camp, as pessoas ficam, nossa, eu vou acampar, eu vou dormir num saco de dormir, eu vou comer macarrão o dia inteiro, eu vou ter que ir no banheiro no meio do mar. Não é nada disso. Você tem a mesma estrutura, como se fosse de uma pousada. Então são 15 tendas, que é como se fossem os chalezinhos. A gente tem um refeitório, tá, que serve como refeitório e recepção. E daí a gente começa a fazer toda essa estrutura e as pessoas ficam encantadas com a estrutura, porque assim, ele chega primeiro com uma expectativa baixa. Quando ele chega e vê que ele tem toda a comodidade que ele teria numa pousada, ele já relaxa. Fala, bom, não vou ter que entrar ajoelhado, né, porque as tendas são altas, você fica de pé, tem cama suspensa, tem o lavabo e tem o vaso dentro das tendas, né, são no máximo 30 pessoas, então que a gente trabalha muito a privacidade e a experiência, né, em si. Então assim, no máximo sempre são 30 pessoas. Dessas 15 tendas, que são duplas, a gente consegue transformar em quádruplas também, né? E assim, as pessoas ficam encantadas. E aí chega a parte da comida, que a gente tem um chefe de comida, a gente fala que até para tomar cuidado por causa do Masterchef hoje, mas realmente a gente tem um chefe lá que faz toda a comida, desde o café da manhã, almoço, janta, tá? Que é sempre com pensão completa o nosso pacote. Só não é pensão completa quando tem as pernoites em Palmas, que só está incluso o café da manhã, tá? Mas lá no Safari você tem já toda a estrutura. Então, assim, ele faz pão de queijo, requeijão, bolo, tudo que você imagina, assim. Então, as pessoas ficam encantadas com a qualidade e a quantidade, a diversidade de pratos que ele oferece ali. Tanto que é 100% de elogio para a nossa comida ali do Safari Camp, né? E é sempre feito lá as refeições. Como a gente está num ponto estratégico do lado do Parque Estadual, a gente pega, leva para o passeio, retorna, almoça, descansa um pouquinho, à tarde sai de novo para fazer o último passeio do dia. Então, assim, todas as refeições, ele almoça, ele come, café da manhã, sai para o passeio. Retorna, almoça, dá uma descansada, sai para o passeio de novo, retorna e janta. Então, assim, ele tem toda a estrutura e toda a comodidade para conseguir conhecer, né, e, enfim, e ter o conforto dele. Breno, a Renata está perguntando na nossa live qual seriam as camas no camping. São camas de solteiro, tá, suspensas. Tá? São camas mesmo, tá? Não é como se fosse uma cama normal, suspensa de solteiro. Só que se tiver, por exemplo, um caso de um casal, a gente consegue juntar as camas, tá? Não tem problema nenhum, é super tranquilo. E normalmente a gente separa. Como eu estava falando, a gente virou uma opção para os singles, para quem viaja sozinho e quer pagar pouco, exatamente por isso, porque as nossas tendas a gente consegue compartilhar a tenda, né? Então vamos supor, você vai viajar e seu marido não pode ir. Aí você entra em contato com a agência, né, e com os operadores, fala, eu queria viajar e queria compartilhar a minha tenda. Você vai pagar o valor de duplo. Então, um aéreo já para Palmas é barato, de 480 a 600 reais, não é um aéreo caro. Não. E dali,
você pega e consegue ainda pagar o valor de duplo, não paga o valor de single, né? Que é mais caro ainda. Então, o que, que acontece? Além do passageiro pagar mais barato, ele vai compartilhar com alguém do mesmo sexo, né? Então, o que, que acontece? Tem três situações. Tem a situação do passageiro que quer realmente ficar sozinho, não tem problema, ele pega aquele valor do duplo, põe 50% a mais e fica sozinho na tenda. Ou ele pode compartilhar, né, pagando o valor de duplo, pagando bem menos, e economizando e compartilhando com alguém do mesmo sexo. Ou tem a situação da sorte, que é a situação que que uma agência ou operador me manda uma passageira, eu não consigo outra passageira para compartilhar, não tem problema, ela continua pagando o valor de duplo, não paga os 50% a mais, porque o risco é nosso, e ela ainda fica sozinha na tenda. Né? Então aí é a situação da sorte, né, que eu brinco. E da alimentação também, o que é importante dizer é que está incluso já o café da manhã, almoço e janta, e sempre tem água e suco. A água, ela é filtrada, a gente deixa 24 horas ali para os passageiros, um filtro, né, disponível. Quem não quiser tomar do filtro, tem água para comprar de garrafinha. Então, além da água e do suco, a gente tem água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipirosca. Ah, mas aí eu não tomo cerveja, não tomo caipirinha, não tomo caipirosca. Não tem problema. Se você quiser, eu tomo vinho. Você pode trazer quantas garrafas de vinho você quiser, a gente não cobra nada a mais e a gente consegue gelar para você, te servir sem problema nenhum. Por que que a gente faz isso? Porque em Palmas a gente não tem a mesma diversidade de produtos que a gente tem em São Paulo e no Rio, por exemplo. Né? Então, a gente, em Palmas, às vezes é difícil de achar algumas marcas, algumas bebidas de mais qualidade. Então, a gente deixa para o próprio passageiro levar, né, e poder consumir lá. Mesma coisa com comida. Se tiver vegetariano, vegano, intolerância à lactose, glúten, não tem problema. Avisa a gente antes que a gente consegue, enfim, fazer o que eles precisam, né? Enfim, uma refeição para vegetariano, para vegano. Agora, por exemplo, mas eu tenho intolerância a glúten, eu uso a farinha da marca X. Eu vou ver se eu consigo em Palmas, se eu não conseguir em Palmas também não tem problema. Ele pode trazer a farinha que ele gosta, a gente faz a refeição com a farinha que ele gosta, sem problema nenhum. Então, assim, a única coisa que a gente pede é sempre para avisar com antecedência, né? Então, por isso que é bom, né? Porque depois, se avisar em cima da hora, a gente não consegue disponibilizar. O pessoal que está entrando agora na live está perguntando sobre as camas, né? Que não escutaram. Então, gente, a cama, solteiro, mas se for casal, ele consegue juntar. Foi a pergunta que fizeram, que passou aí na live. Então, ele consegue juntar. Nas barracas, até quantas pessoas você consegue colocar? São 3? Então, a gente tem 15 tendas, né? A gente nem fala barraca exatamente para o pessoal não confundir com camping, né? São tendas do estilo safaris africanos, né? E aí o que acontece? As tendas, a gente tem 2 tendas só das 15 que a gente consegue transformar em quádruplo para receber família. O restante todas só em duplos. Aí pode ser duplo casal, do duplo com camas separadas, né? Estão perguntando se tem energia, como é que é o esquema de... Então, esse é um dos propósitos da nossa experiência, tá? Bom, primeiro é proporcionar uma experiência diferente, né, que é muito valorizada nos safaris camps lá da África, né? Então vira um charme até... E a gente está num lugar que é realmente para você se desligar e ter uma experiência única, assim, né? Que não existe no Brasil uma outra estrutura que nem a nossa no Jalapão ali, né? Então, assim, tem energia, porque a gente tem gerador ali no Safari Camp, tá? Então tem como você carregar a bateria de celular, bateria da máquina fotográfica, enfim, do que você precisar de energia tem, tá? Não tem problema nenhum. Única coisa é que realmente não pega internet em ponto algum. Então, os stories e as publicações no Instagram vão ficar para depois da viagem.
com relação a ar, ventilador, essas coisas não tem. Oi? Ar-condicionado, ventilador, nada disso tem. Não precisa, na verdade, porque assim, a gente está de frente para o Rio Novo, né? A gente está numa região ali que, como eu disse ali, acho que algumas pessoas não ouviram, mas na parte da noite a temperatura cai bastante, tanto que a gente tem até cobertor na roupa de cama das tendas, né? De 35 graus que faz de dia, à noite a temperatura cai de 20 a 24 graus na seca e de 20 a 8 graus na época de chuva, tá? Que é de dezembro a março. A época de seca é de abril a novembro. Então não precisa, a gente fala que tem o ar-condicionado natural ali, que a temperatura cai e as pessoas ficam super tranquilas, não passam calor, não é nada incômodo. Outra coisa que eu não falei da estrutura, a gente tem a parte do vestiário. Por que a gente fez um vestiário? Exatamente porque para colocar o chuveiro dentro da tenda, porque na tenda tem as duas camas, tem o espaço para você deixar suas roupas, sua mala. Atrás da tenda ali, né, na mesma tenda, tem um compartimento, uma porta, que aí você tem o lavabo e o vaso, né, sanitário ali dentro da tenda. E a gente fez exatamente esse vestiário para as pessoas terem mais comodidade, mais espaço, principalmente as mulheres, né, que gostam de levar creme, shampoo, enfim, um monte de coisa para o banheiro. Então, elas têm todo o espaço ali para ficar tranquila tomando banho delas, para se trocar depois. E principalmente porque para a gente fazer a maior vazão de água e o aquecimento da água, ficou mais fácil fazendo todos no mesmo lugar, né? E porque o aquecimento também é feito com as placas solares, né? Então, para a gente acabou ficando até melhor e a gente não tem reclamação nenhuma também. As pessoas adoram, falam que fica muito mais tranquilo, né, para tomar banho ali. Então, são quatro cabines, né, 4 boxes para as mulheres e 4 boxes para os homens separados, né? E aí as pessoas podem ir tomando banho tranquilamente ali. Show. E também queria lembrar uma coisa que eu estava lendo, em relação a tem que levar a sua toalha, né? Isso. Seu kit de higiene, seu shampoo. Porque, sim, que é bem importante. Um pouco, né? Seus remédios, né? Exato. Lá também não tem essa questão, né, de farmácias, lojas, nada. Não tem nada. Saiu de Palmas, você não tem mais nada o que comprar. Então é assim, na verdade a gente põe principalmente essa noite em Palmas, a primeira, exatamente para ter uma proteção para o passageiro chegar tranquilamente em Palmas, né? Para o dia seguinte poder fazer a viagem de 4h30 até o Safari Camp. Então a gente passa aqui. Como a gente não achou ainda uma operação para que a gente possa disponibilizar as toalhas, porque a gente já tem que lavar todas as roupas de cama, né, de uma saída para outra. Palmas, a gente sabe que é uma cidade pequena, a gente não tem uma variedade grande de lavanderias e que consigam atender o volume que a gente tem. E aí a toalha acaba, além de encarecer muito a nossa operação, a gente não conseguiu uma operação que viabilizasse a gente incluir as toalhas. A gente está estudando ainda, mas é super tranquilo, as pessoas levam, não tem estresse nenhum assim quanto a isso, mas é muito importante avisar, né? Então, a gente até coloca o que levar, é exatamente isso. O moletom, que é o que eu estava brincando, porque à noite cai a temperatura, né? E as toalhas, uma para o passeio e uma para o banho, que a gente fala que é bem importante. Outra coisa que a gente fala é levar calça, mas mais para as caminhadas, porque como está ali no cerrado, às vezes tem algumas plantas que podem cortar a perna, né? Blusa de manga comprida mais para como um protetor solar. O resto é sunga, biquíni, chinelo, uma papete ou um croque, porque como molha muito, tem caminhada e molha, é importante levar sempre um calçado mais fácil, né, de quando você molha o pé. E muitas pessoas perguntam se tem muito pernilongo. Na verdade, a gente fala que quem já foi para Ubatuba, Ilhabela, enfim, lugares que tem muito pernilongo, lá não tem praticamente nada. Lá é super tranquilo. Se você
Se você passar o repelente, você não é picado, tem pouco pernilongo, não tem muito. Não tem muito bicho, todo mundo pergunta se vê muitos animais, é mais aves, tá? Porque ali a gente está num lugar descampado, então normalmente quando os bichos escutam o barulho, acabam se dispersando, então assim, é meio sorte de você conseguir, mas aves, você vê muitas aves, tá? Perguntaram também se é o melhor época também, é o ano inteiro, tá? Independente da chuva também, é uma pancada de chuva para e já volta o sol, os 35 graus de novo, então até um refresco. O que vai mudar de uma época para outra, de chuva para seca, são as paisagens, né? Na época de chuva, a mata vai já estar mais verde, né? Uma paisagem mais verde, mais forte, e na seca é um pouco mais amarelada, né? Que as plantas já começam a ficar mais secas, as folhas mais secas, mas é lindo o ano inteiro, tá? Eu acho que outra coisa que é importante falar é das atividades. Todo mundo pergunta se precisa ser aventureiro, se tem grau de dificuldade muito grande, e na verdade não. É um destino que a gente recebe muito grupo de terceira idade, tá? Então, para vocês terem ideia, são 60% de mulheres que a gente recebe, 40% de homens. Crianças a gente aceita a partir dos 8 anos, menos que isso a gente já teve problemas das crianças ficarem entediadas e não entender muito, né, não entrar muito no clima, e o pai não conseguir entreter o filho, e aí acaba incomodando o restante do grupo, né, a grande maioria são singles, né, e os grupos de terceira idade. Os adultos, em média, são de 35 a 65 anos, e o que acontece, que eu acho muito bacana, é que, assim, de todos os passeios que a gente tem, todos, um só é o que tem o maior grau de dificuldade, que é o Mirante do Espírito Santo, que está no nosso roteiro de 6 noites. Ele tem 8 quilômetros de caminhada e 800 metros de subida íngreme, né? Então, tirando esse passeio, todos os outros passeios são super tranquilos. Você chega com o caminhão bem próximo dos atrativos e você vai andar 400, 500 metros de trecho plano, assim, sem nenhuma dificuldade. Então, por isso que a gente fala que é para todas as idades. É super tranquilo. Ó, e a Aninha tá falando aí, ó, que a viagem de Palmas até o Jalapão, a paisagem é linda, gente. Então, precisa ser 4h30, não é isso? Realmente chacoalha, a distância é longa, mas tudo que você tem de paisagem, de experiência, você volta falando que faria mais 10 vezes. Então, assim, as pessoas voltam realmente encantadas, elas vão com uma ideia, uma expectativa muito baixa, tanto no conforto quanto no que ela vai encontrar, mas depois que ela vivencia e vê a nossa estrutura, eles ficam encantados. Deixa eu só voltar na questão das tendas. A Tati, que está aí também na nossa live, ela está perguntando sobre animais. Se pode acontecer de entrar algum animal na tenda. Não, porque assim, a gente está fora do parque, né? De frente para o rio, e quando tem muita gente já ali próximo, os animais já começam a dispersar, eles não ficam próximos ali, né? Então, assim, a gente vê às vezes alguns nos trechos que a gente faz até os atrativos, tá? Porque a gente anda longas distâncias, né? Então é de 25, tem um dos fervedouros que são 75 quilômetros que a gente anda, né, para chegar até o fervedouro. Então, nesses trechos, a gente pode ser que a gente consiga visualizar alguns animais, mas no Safari Camp em si, não, tá? As pessoas acabam, por ser cerrado, as pessoas acabam ficando com a expectativa que é mais ou menos como um Pantanal para ver bicho, e não é, tá? É bem tranquilo, vê pouco, não vê muito. Tá. Outra pergunta que fizeram, Breno, com relação a esse mirante que você falou que está dentro da programação, mas, por exemplo, passageiro que não quer fazer esse mirante do Espírito Santo, né? Que é mais ótima pergunta. Ele tem uma outra atividade? Sim, então, esse que é do Mirante do Espírito Santo, ele está no nosso pacote de 6 noites, que é o maior, né, do Jalapão.
Nesse pacote de 6 noites, ele tem o mirante, se a pessoa tiver problema no joelho. Não é, na verdade, não é nem condição física, tá? Assim, se a pessoa quiser, cada um vai no seu limite e no seu ritmo. Agora, se ele não quiser fazer, não tem problema. Ele pode ficar descansando ali no Safari Camp, tá? Ou ele pode fazer alguma atividade ali próxima do Safari Camp com a nossa equipe, ou ele pode ir com o caminhão até a base do mirante, fazer uma caminhada ali na base do mirante e retornar para o caminhão e esperar o pessoal subir e descer. Tá? Então a gente dá essas opções também. Tá bom, então. Então, essas perguntas. O pessoal que entrou agora está perguntando com relação ao tempo. Então, o Breno já falou que ele tem o roteiro de 7 dias e o de 6 dias. E tem dias fixos, não é isso, Breno? Saída? Isso, então, a gente tem... Deixa eu até olhar aqui para vocês. A gente tem o de 5 noites que sai às terças e o de 6 noites que sai às sextas, né? Se vocês olharem a e de 6 dias e de sexta a quinta de 7 dias. Isso mesmo. O Davi está perguntando fazer à noite. Davi, olhar as estrelas, Davi. Olhar as estrelas, fazer a troca de fotos, contar a história, trocar experiências e beber. Quem gosta de beber pode beber uma cerveja, um vinho. E é isso. E depois dormir cedo, porque o dia seguinte tem mais passeio cedo. Tem mais passeio. Os passeios saem em média que horas, Breno? Em média sai às 8 horas, depende da distância que a gente vai percorrer, mas às vezes é um pouco antes, mas em média às 8 horas a gente sai. Isso, toma o café da manhã e 8 horas já sai. Em média retorna que fim da tarde? Então, a gente sai, toma o café da manhã, aí depois do café da manhã já tem um passeio. Retorna para o Safari Camp, daí vai lá para o parque, né, faz o passeio, retorna para o Safari Camp, tem o almoço. Depois do almoço, a gente dá uma descansadinha, o pessoal vai no banheiro e tudo mais, sai de novo e fica até o final da tarde, até, né, o pôr do sol, né, no outro passeio. Retorna para jantar, aí à noite de novo fogueira, jogar a conversa fora, beber alguma coisa, todo mundo junto, trocar experiência para dormir cedo, para o dia seguinte novamente ter mais passeios. Isso. Davi está pensando que tem TV. Não tem TV, né, Breno? Não tem TV, não tem internet, não tem nada. A proposta é essa, é uma experiência para você se desligar de tudo e se conectar com você mesmo e com a natureza. Isso. Fala um pouquinho dos passeios pra gente, que tem de cachoeira, de praia, tá. De gruta. Bom, a gente tem... O roteiro, então, consiste... A gente sempre pede para o pessoal chegar mais cedo, né, nos horários mais cedos em Palmas, exatamente por quê? Se ele esquecer qualquer coisa lá na mala dele, precisar comprar alguma coisa, ele tem tempo, né, de comprar ali, porque a gente dá um briefing do que ele trouxe, se faltou alguma coisa ou não, então ele tem tempo para comprar em Palmas. Se ele perder o voo, ele consegue remarcar no mesmo dia, ou se a companhia aérea também quiser trocar o voo dele, também vai trocar para o mesmo dia, e ele chegando até meia-noite, que é o último voo que chega em Palmas, tá ótimo. O problema é que se ele não chegar nesse primeiro dia em Palmas e for chegar no outro dia porque atrasou às 10 da manhã, ele perdeu o transfer, porque sai às 8h15. E ele perdendo esse transfer, ele vai pagar R$ 1.200 num transfer privativo, e aí ele vai ter que acabar mudando toda a viagem dele para outra data, porque acaba inviabilizando. Então a gente pede para todo mundo colocar nos primeiros voos como uma proteção, tá? E aí, principalmente, se esqueceu toalha, se esqueceu um remédio, se esqueceu qualquer coisa, ele consegue também comprar. Então, nesse primeiro dia que eles chegam em Palmas, é só para eles terem uma ideia mesmo do que eles vão fazer, descansar para o dia seguinte pegar a estrada. No dia seguinte, depois do café da manhã, a gente sai às 8h15 da manhã, lá de Palmas, do Hotel Girassóis, e vai sentido ao Safari Camp. No trecho do Safari Camp, a gente para em Ponte Alta para almoçar, depois
Do almoço a gente sai, continua o trajeto, chega no Canyon da Sussuapara, que é um canyon que já apareceu no Globo Repórter, na novela da Globo, que é a única parada que a gente faz nesse trecho até o Safari Camp, tá? Aí o pessoal até pergunta, mas tem onde se banhar? Eu falei, na verdade, não. Gotejam águas na parede dos canyons, né? Pode molhar um pouco o pé, mas não tem onde se banhar ali, tá? E dali a gente segue o trajeto, só vai fazendo algumas paradas para tirar foto das paisagens panorâmicas das serras que a gente vai passando, tá? Depois vai chegar no Safari Camp. Chegando no Safari Camp, ele é recepcionado pela nossa equipe, é passado um briefing de como funciona toda a estrutura do Safari Camp, as pessoas são destinadas cada uma para sua tenda, né? E depois tem o jantar, aí fogueira, bater um pouquinho de papo, dormir para o dia seguinte, tá? E ver o céu estrelado, que é maravilhoso, né? No dia seguinte... Oi? Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente falou do transfer sendo 4h30. Como tem essa parada para almoço, né? Como você falou, para tirar foto, isso se estende mais? A gente chega no... Não estende muito mais, não. Máximo uma meia hora, no máximo, assim. Mas... 10 horas de viagem, não. Não. 10 horas de viagem, não. 4h30, contando com as paradas. 4h30 já com as paradas, E esse parar para almoçar, né? Dá uma quebrada também. Sim, até para o pessoal dar uma indicada, porque até os caminhões, que acho que eu não cheguei a falar, os nossos caminhões foram transformados internamente na caçamba como se fosse um ônibus. Então tem os assentos, tem as janelas, né? Não tem o ar-condicionado, a janela aberta, com a brisa mesmo, e a gente tem o mirante. Nesse mirante o pessoal fala, mas tem briga, porque cabem 4 pessoas, né, em cima. Eu falo que não tem, porque como faz 35 graus, as pessoas conseguem ficar 10, 15 minutos no máximo ali em cima. Depois eles querem descer. Então eles vão se revezando e é super tranquilo. Eu vou colocar até esse vídeo no canal do YouTube, tá? Para o pessoal ver. Legal. É bacana para o pessoal visualizar. Depois procurem. Corubo Safari Camp. Vocês acham no YouTube também o vídeo. E quem quiser também, né, procura a gente, que a gente pode também passar para vocês. Bom, depois, nesse outro dia que eles chegaram já no Safari Camp, dia seguinte eles acordam bem cedo, vão ver o nascer do sol do nosso mirante do Safari Camp, tá? Depois que eles veem o nascer do sol, eles tomam café da manhã, tem a canoagem, que é no rio, na frente do Safari Camp, tá? Eles fazem uma atividade de canoagem, almoça, depois do almoço dá uma descansadinha e à noite sai para as dunas, tá? À noite, desculpa, no final do dia sai para as dunas. Depois disso, depois desculpa, tá caindo meu celular aqui. Depois do pôr do sol das dunas, eles passam numa das comunidades, que podem comprar alguns artesanatos, retornam para o Safari Camp, jantam e fazem a pernoite de novo. No dia seguinte, eles vão fazer os fervedouros e as cachoeiras, tá? Os fervedouros são as nascentes de água, né? Que brotam de dentro da água e que formam uns poços maravilhosos de água azul turquesa, enfim. Que é a coisa mais linda. Então, assim, a gente faz primeiro o poço do fervedouro do Soninho, que é exclusivo da Corubo. Como eu disse, a gente está num ponto estratégico, a gente consegue acessar vários pontos ali do Parque Estadual do Jalapão que muitos não conseguem. E aí a gente faz o fervedouro do Soninho, depois da Seice e da Glorinha, aí vai almoçar, volta para almoçar, depois do almoço descansa um pouquinho, vai para a Cachoeira da Formiga, depois da Cachoeira da Formiga a gente passa por Mateiros, que é um vilarejo, que aí sim pode ser que pegue um sinalzinho, mas é bem difícil de internet. E depois, aí se eles quiserem comprar também artesanato, um sorvete, um chocolate, alguma coisa eles conseguem comprar. E retornam para o Safari Camp, jantar, fogueira, beber alguma coisa, jogar o papo fora, trocar as experiências e dormir para o dia seguinte poder fazer novamente o
o passeio. No roteiro de 6 noites, no próximo dia a gente faria o Mirante do Espírito Santo, que é o passeio que tem o maior grau de dificuldade, né, que são 8 quilômetros de caminhada, 800 metros de subida íngreme. Aí, mais uma vez, quem não tiver condições e quiser fazer as 6 noites, não tem problema. Ele pode ficar descansando no Safari Camp, pode fazer alguma atividade ali ao entorno do nosso Safari Camp, ou pode ir junto com o grupo até a base do Mirante, faz uma caminhada ali na base, retorna, fica ali no caminhão, aguardando o pessoal subir e descer, tá? E é aquilo que eu falo, é mais para quem tem realmente problema no joelho ou tem alguma dificuldade mesmo física, tá? Porque não é condicionamento. A pessoa, se ela quiser, ela vai no ritmo dela, não tem problema nenhum, tá? E aí, no último dia, faz a Cachoeira da Velha e a prainha, né? E retorna para o Safari Camp, ele vai almoçar lá no Safari Camp, né? E retornar para Palmas para poder pegar o voo no dia seguinte. Quem quiser fazer a extensão, que é o que a gente colocou agora como opção a partir de janeiro, que dá para incluir mais 2 noites para fazer as Serras Gerais, aí ao invés de voltar para Palmas, dorme em Ponte Alta, né, que é metade do caminho, dia seguinte vai para Serra Geral, faz a Lagoa do Japonês e a Pedra Furada, dorme novamente em Ponte Alta, para o dia seguinte ir direto para o aeroporto. Como a gente está 2 horas, aí sim dá para ir direto para o aeroporto e não precisa pernoitar em Palmas. Tranquilo. Tá, e aí essa é a extensão para Serras Gerais. Sim. Com relação na minha opinião, eu acho que eles, assim, 90% vai querer fazer com a extensão, porque já vai estar lá, não acrescenta muito no valor, então acho que vale a pena. Vale a pena, né? Eu queria te perguntar com relação ao número de pessoas, se tem um número restrito para entrar, né, nos passeios, e com relação à taxa ambiental, se vocês têm, como é que é feito? Tá, taxa ambiental não tem, tá? Mas a restrição, o número máximo que a gente coloca ali no Safari Camp são 30 pessoas, tá? É o máximo de que vão ter nas saídas. Então, passou disso, já lota a saída, é o máximo que a gente consegue comportar na nossa estrutura e a gente também, se for mais que isso, foge do propósito da experiência que a gente quer propor para os viajantes, né? E os passeios mesmo em alta temporada, em feriado prolongado, férias, é tranquilo, não fica cheio? Não, porque assim, a gente está num ponto estratégico ali, né, bem próximo do Parque Estadual de Jalapão, a gente já sabe até em alguns pontos, quando não são pontos exclusivos da Corubo, a gente já sabe os horários, então a gente vai nos horários que são mais vazios, então, para não ter grandes quantidades. Fora isso, a gente tem os lugares que são exclusivos da Corubo, não que é da Corubo, mas é porque a gente consegue acessar enquanto os outros não conseguem, porque exatamente mais uma vez, por causa do nosso diferencial, né, na nossa localização da nossa estrutura. Então, por isso que, por exemplo, o Fervedouro, que anda 75 quilômetros, fica viável exatamente por causa da nossa localização. E por a gente ter um ponto fixo, né, coisa que ninguém tem ali na região. Muito bom, muito bom. Então, queria te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum detalhe? Não, eu acho que não. Acho que quem tiver dúvida, bom, primeiro para seguir a gente no Instagram, né? Porque a gente posta todas, tanto o Instagram da Eco Representações como do Corubo Safari Camp, a gente posta todas as novidades, promoções, todas as informações, enfim, que você possa querer. Acesse o nosso site, tá? A gente trabalha com as principais agências e operadoras de São Paulo, Rio, enfim, do Brasil inteiro. Então, não percam, é um destino que exatamente estava falando, para o single também, que não quer gastar muito, né? Então ele paga o valor de duplo, a passagem aérea não é cara para Palmas, então é um destino que assim está sendo muito procurado também porque muitos brasileiros não conhecem ainda,
né? E foram só para o que normalmente sempre o brasileiro acabou indo, né? Que era Nordeste, Gramado, Foz do Iguaçu, e agora o brasileiro está querendo novas experiências, e o Jalapão é uma ótima pedida para isso, e quem for não vai se arrepender. E Com obrigado certeza. Muito em pelo breve. tempo de vocês também. Nada, obrigada a você, Breno. Obrigada a Eco Representações, falar com o pessoal seguir vocês, né? E agradecer a todo mundo que participou, né? Contribuiu, né? Com as perguntas. Sim. A LML Turismo, se eu não me engano, deu uma dica muito legal também, que é levar carregador portátil, né? Porque a gente Sim, às dá vezes para fica carregar o carregador portátil também. Vale a O Davi está pena. perguntando se vale a pena conhecer Palmas, ficar mais tempo, uma cidade pequena, tem muito atrativo. O que você me diz? Não. Palmas não tem o que muito fazer. Realmente é só para o pessoal poder chegar mesmo para a gente. O bom mesmo é ficar ali pelo Jalapão. Então, se tiver mais dias, é fazer a extensão, além das 5 ou 6 noites no Jalapão, fazer as 2 noites de extensão ali para as Serras Gerais. Aí vale a pena, mas Palmas em si não vale a pena gastar mais dias para ficar ali, não. Palmas é mais para a questão de dormir mesmo, para o dia seguinte sair Sim, tranquilo, né? Para exato. aproveitar esse paraíso maravilhoso. Obrigadão, gente. Obrigado, Breno. E quem Obrigado a não vocês. assistiu, né, pode falar com os amigos que a gente vai colocar no YouTube, no nosso canal, tá bom? Legal. Obrigadão, tá? Boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.